O maior erro de Pedro não foi negar Jesus, foi achar que era forte o suficiente para nunca falhar. Pedro tinha certeza. Ele disse que nunca abandonaria Jesus, custasse o que custasse, e naquele momento ele acreditava nisso. Ele não estava fingindo, não estava mentindo, mas existe algo perigoso na autoconfiança. Quando você acha que está firme demais, você para de vigiar. Pedro andou com Jesus, viu milagres, viveu tudo de perto. Ele não era qualquer pessoa. Ele estava entre os mais próximos. Só que a fé que parece forte, às vezes, nunca foi testada de verdade. E quando a pressão chegou, medo, risco, julgamento, Pedro fez o impensável. Ele negou. Não uma vez, mas 3. Não porque deixou de amar Jesus, mas porque não estava preparado para aquele momento. E isso revela algo muito real. Nem sempre a queda vem da falta de fé, às vezes vem do excesso de confiança em si mesmo. Quantas pessoas hoje fazem o mesmo? Acreditam, sentem, falam com convicção. Mas quando o momento difícil chega, recuam, se calam, se afastam. A história de Pedro não é sobre fracasso definitivo. É sobre entender que ninguém está imune, porque o perigo não está só na fraqueza, mas na ilusão de que você é forte o suficiente sozinho. Se você já passou por um momento assim, comenta, eu já. Pedro não era qualquer seguidor. Ele caminhou ao lado de Jesus, presenciou milagres, ouviu ensinamentos profundos e participou de momentos que marcaram a história. Ele estava entre os mais próximos, os mais envolvidos, os mais comprometidos. Tudo nele indicava firmeza. Ele falava com convicção, agia com intensidade, demonstrava coragem. Para qualquer pessoa de fora, Pedro parecia alguém totalmente preparado, alguém que jamais vacilaria. Mas existe uma verdade difícil de aceitar. Aparência de força não é a mesma coisa que resistência real, porque fé que nunca foi pressionada, ainda não foi provada. Enquanto tudo estava sob controle, Pedro parecia inabalável. Mas o problema não aparece quando tudo está bem. Aparece quando o cenário muda e quando a realidade testa aquilo que você acredita. É aí que você descobre se estava realmente firme ou apenas confiante demais. Você acha que sua fé já foi testada de verdade? Comenta, testado. Então chegou o momento que mudaria tudo. Jesus foi preso. O ambiente ficou pesado. O medo começou a tomar conta de todos. Aquilo não era mais uma caminhada tranquila. Agora existia risco, julgamento, perigo real. E é nesses momentos que as pessoas revelam quem realmente são. Pedro estava ali, vendo tudo acontecer. O mesmo homem que antes falava com ousadia, agora estava em silêncio. O mesmo que prometeu nunca abandonar, começou a se afastar aos poucos. Não foi uma decisão consciente, foi um recuo gradual, porque quando a pressão chega, o coração reage antes da razão, e aquilo que parecia firme começa a balançar. Pedro não deixou de acreditar em Jesus naquele momento, mas começou a agir como alguém que tinha medo das consequências de ser associado a ele. Quando a pressão chega na sua vida, você permanece ou recua? Comenta, fico ou recuo. E então aconteceu. Pedro negou. Não foi algo planejado, não foi uma decisão racional. Foi uma reação ao medo, à pressão, ao ambiente ao redor. Primeiro uma negação, depois outra. E mais uma. 3 vezes. O mesmo Pedro que disse que jamais faria isso. Fez exatamente aquilo que jurou que nunca faria. E o mais forte de tudo isso é entender. Não foi falta de amor. Pedro amava Jesus. Mas naquele momento, o medo falou mais alto que a fé. Isso mostra algo que muita gente não quer aceitar. Amar não significa estar preparado. Sentir não significa resistir. E quando a pressão é maior do que a preparação, a queda acontece. Você acredita que o medo pode fazer alguém agir contra o que acredita? Comenta sim. A história de Pedro deixa uma lição clara e desconfortável. O problema não começa na queda. Começa muito antes. Começa no momento.
em que alguém acredita que já está firme o suficiente para não precisar mais vigiar. Porque é nesse ponto que a atenção diminui, a disciplina enfraquece e a confiança em si mesmo cresce além do necessário. Pedro não caiu de repente. Ele já estava vulnerável antes mesmo da situação acontecer. A queda só revelou algo que já estava sendo construído internamente. E isso ainda acontece hoje. Pessoas não se afastam de uma vez. Se afastam aos poucos, em pequenas decisões, em pequenos descuidos. Se você quer viver mais atento às suas escolhas, comenta atento. Hoje, essa história continua se repetindo. Pessoas acreditam, sentem, falam com convicção. Mas quando chega o momento difícil, algo muda, não porque deixaram de acreditar, mas porque não estavam preparadas para aquele nível de pressão. E isso acontece em silêncio. Ninguém anuncia que está se afastando. Ninguém percebe no início. Mas pequenas atitudes começam a mostrar uma mudança. Menos firmeza, menos posicionamento, mais medo, mais recuo. E quando percebe, já está diferente. A verdade é simples, mas difícil. Não basta ter fé. É preciso sustentá-la quando tudo fica difícil. Você já viveu algo assim na sua vida? Comenta eu já, Pedro caiu. Mas a história não termina aí. Ele reconheceu, aprendeu, mudou. E isso mostra algo poderoso. Cair não define o fim de ninguém. Mas ignorar o erro, isso sim pode destruir tudo. A queda de Pedro serve como alerta. Não confie apenas no que você sente hoje. Não dependa só da sua própria força, porque o perigo não está apenas na fraqueza, mas na ilusão de que você consegue sozinho. Vigilância, consciência e dependência são o que mantém alguém firme no longo prazo. Se essa mensagem te fez refletir, comenta eu aprendi e segue para mais conteúdos assim.